Capítulo 3, ele fala sobre o tempo, que há tempo para tudo. E trabalhe isso com os filhos, eles também vão aprender que para cada momento, cada fase da vida, essa fase difícil que nós estamos vivendo, precisa ser respeitado o tempo de cada um. Outra dica legal também, fazer devocionais juntos. Tem livros excelentes de devocionais para todas as faixas etárias e tem também para a família. A atenção das crianças menores é bem menor, então propõe atividades curtas e de qualidade. Se você quer mudança dentro da tua casa, na tua família, na tua rotina, comece com você. Nada muda se a gente continuar a fazer as coisas sempre do mesmo jeito. E peça ajuda quando você perceber que não está bem. Converse com uma amiga, uma discipuladora, alguém próximo a você. Em Josué 1:9 diz o seguinte: seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Ouse mudar, seja forte, seja corajosa. Mudanças são necessárias. E se na sua casa está tudo bem, vocês conseguiram se adaptar a esse tempo de pandemia e tal, dê graças a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. E ajude outras pessoas que também precisam desse apoio nesse momento. Deus abençoe e até o próximo 3 minutos. Quando você não olha para as leis de trânsito, você dirige às cegas. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Olá, queridos! Que bom que você já está aqui conosco. Enquanto o nosso culto não começa, eu tenho alguns desafios para você. Primeiro, se inscreva no nosso canal, já clique ali no sininho. Se você não é inscrito, faça isso agora. E outro desafio que eu coloco para você, compartilhe esse link. Quem que você acha que precisa ouvir uma mensagem extraordinária? Então, enquanto você aguarda o início, logo estaremos iniciando. Mas compartilhe esse link e prepare o teu coração. Estamos juntos, vamos avançar, vamos participar desse culto com grande alegria. Que Deus abençoe e que possamos ter um culto extraordinário. Posso perceber o seu amor em todos os lugares, mas dentro do meu lar eu enxergo o tamanho da tua bondade. Jesus, eu não mereço tanto amor assim. Jesus, sou grato por quem você deu a mim. Sempre posso perceber o seu amor em todos os lugares, mas dentro do meu lar eu enxergo o tamanho da tua bondade. Jesus, eu não mereço tanto amor assim. Jesus, sou grato por quem você deu a mim. Jesus, eu não mereço tanto amor assim.
grato por quem você deu a mim. Pode vir o vento que for, não nos abalará, pois estamos firmados em seu amor, e na alegria ou na dor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e na alegria ou na dor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não mereço tanto amor assim. Sou grato por quem você deu a mim. Eu sei que você quer voltar. Mas antes, lembre-se, a gente pode salvar muitas vidas aqui fora também. É só não esquecer de andar sempre protegido, manter uma distância segura e continuar respeitando seus limites. Do lado de fora, o cuidado com a vida continua o mesmo. Detran e Paraná, Governo do Estado.
Olá, igreja! Sejam bem-vindos a mais um culto online. Que alegria estarmos aqui reunidos, mas confesso que eu estou com muita saudade de estarmos todos reunidos aqui. Mas que bom que a gente tem sido igreja além das 4 paredes desse templo. A palavra de Deus lá em João 4:23, a mulher samaritana pergunta para o Senhor aonde ela deve adorá-lo. E o Senhor diz que, de fato, uma hora já estava chegando em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que hoje você possa reunir aí toda a sua casa e vocês possam adorar o Senhor de todo o coração e com muita verdade. Esse mês, estamos terminando os 31 dias de oração pelas famílias. E o próximo mês entraremos num tempo precioso sobre oração, sobre missões. E eu também quero te convidar, pega o link deste culto e passa aí para todas as pessoas que você conhece, pessoas que poderão também ser abençoadas por tudo que o Senhor vai fazer aqui neste culto. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreve, fica por dentro de tudo que está rolando. Nós temos também o nosso Instagram, o nosso Facebook, fique por dentro de tudo que tem acontecido. Que seja um domingo abençoado. Vamos adorar o Senhor juntos. Pai, eu quero entender teu grande amor por mim. Quero oferecer meu coração a ti. Pai, eu quero entender teu grande amor por mim. Quero oferecer meu coração a ti. Pai, eu quero entender teu grande amor por mim. Quero oferecer meu coração a ti. Quero recomeçar e não voltar atrás. Meu Senhor é fiel, sim, é fiel. Quero reconstruir e não mais desistir. Meu Senhor é fiel, sim, é fiel. Eu quero entender teu grande amor por mim. Quero oferecer meu coração a ti. Quero recomeçar e não voltar atrás. O Senhor é fiel, sim, é fiel. Quero reconstruir e não mais desistir. É fiel, sim, é fiel. Multiplicar discípulos, quero seguir em amor. Nos lares levar Jesus, igreja viva plantar. Multiplicar quero seguir em amor, os lares levar Jesus, igreja viva plantar. De servir, de amar. Todo o meu coração, de adorar, Senhor, meu Senhor, meu Senhor, de servir, de amar de todo o coração, Senhor.
Senhor é fiel. Sim, é fiel. Quero reconstruir e não mais desistir. Meu Senhor é fiel. Sim, é fiel. Queridos, que manhã maravilhosa, que bênção nós podemos estar juntos, conectados como família. A IBB é uma igreja viva, uma igreja que tem experimentado muitas bênçãos nesse tempo, muitas famílias sendo abençoadas. E esse é um tempo onde nós vamos participar juntos, como igreja, em família, da entrega dos dízimos e ofertas. Quando nós pensamos nesse momento do nosso culto, nós podemos olhar para as Escrituras e tirarmos muitos ensinamentos em relação a isso. E nós temos a lei da semeadura, que está lá em Gálatas 6, onde fala que nós devemos sim abençoar, devemos semear na vida de outros, mas nós temos textos muito bem direcionados em relação ao dízimo. E quando nós vamos lá em Êxodo 25, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta, recebam de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverão receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecidos, e aí vai seguindo. E lá no final, no versículo 8, o Senhor Deus, o nosso Deus vai dizer: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo o que eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo. Queridos, esse texto nós vemos o próprio Deus passando uma orientação para Moisés em relação às ofertas. Certo? E havia um objetivo muito claro. Deus orientando Moisés a desafiar o povo a trazer as ofertas para a construção do santuário, do tabernáculo. E Deus coloca ali as opções. Então você vai receber ouro, prata, fios, madeira. E por quê? Porque o objetivo era incluir todo mundo. Não era só os ricos que viriam e traziam ouro, mas quem tinha condições de trazer ouro, trazia ouro. Quem não tinha, trazia prata. E até as pessoas com menos recursos traziam madeira. E por isso que o dízimo, ele traz a oportunidade de nós participarmos como família, como igreja do Senhor, independente da nossa condição social. E o objetivo ali era a construção do tabernáculo onde habitaria o nosso Deus. E hoje, quando nós entregamos os dízimos e ofertas, nós investimos em missões nacionais, em missões mundiais, em missões locais. Por quê? Nós estamos investindo para que mais pessoas conheçam a Jesus e se tornem templos do Espírito Santo. Então, quando nós participamos dos dízimos e ofertas, nós estamos fazendo algo que vai muito além do que simplesmente entregar algum valor, mas nós estamos ajudando a sustentar a obra missionária, a sustentar as famílias que nesse tempo estão tendo dificuldade. Por isso que nós já ultrapassamos ali 16 toneladas de alimentos entregues. Nós já estamos vivendo um tempo novo, abençoando muitas famílias. E esse é o momento onde nós, como família, podemos participar com gratidão no nosso coração. Então, na tela está aparecendo as contas da IBB, o QR Code. Você pode participar desse momento com grande alegria. Mas assim, olhe para o teu coração e tenha a dimensão que você está semeando no reino de Deus, semeando para que mais pessoas conheçam ao Senhor, semeando para que mais famílias possam ser atendidas nesse momento onde muitos estão passando por grandes dificuldades. Nós vamos continuar avançando, porque nós somos uma igreja viva, uma igreja que caminha com senso de missão. Você pode fechar seus olhos, vamos orar, vamos consagrar ao Senhor esses dízimos e ofertas que serão entregues agora. Se você já entregou durante a semana, agradeça a Deus por esse tempo, certo? Feche seus olhos aí, feche seus olhos toda a família, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de sermos uma igreja viva, que entende a nossa missão, que nós existimos para ser agentes de transformação de vidas, de famílias, de povos. Louvado seja o Senhor. Deus, continue abençoando a nossa igreja. Nós somos gratos porque nós temos uma igreja que é fiel, que é uma igreja que tem um coração disposto a ofertar, que ela é regular, que tem vivido com senso de missão. Nos abençoa, Deus, continue abençoando as famílias da nossa igreja, que nós possamos avançar no cuidado de pessoas, para alcançar pessoas, que possamos experimentar cada dia mais, na dependência do Senhor,
a aplicação desses recursos para que mais vidas se tornem templos do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Abençoa, Deus, esse momento. Continue conosco nesse culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Participe com grande alegria. Está aí na tela o número das contas, o QR Code. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você pode entregar seus dízimos e ofertas em família. Que Deus abençoe. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus como os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. A cruz nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. Ninguém, pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu, seu Filho bendito, seu Filho bendito, seu Filho bendito por nós todos deu. Demos toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus e nós cremos nele de todo o nosso coração, e esse é um tempo muito especial que nós vamos orar. E eu queria orar pela sua vida, pela sua família, eu queria orar pelos enfermos, eu queria orar pelos filhos, pedir que o Senhor os abençoe, aqueles filhos afastados, desviados, aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Mas se você colocar o seu pedido aí, eu vou poder orar pela sua vida. Nós temos que orar, porque é um tempo difícil, é um tempo onde pessoas estão sofrendo, é um tempo onde pessoas estão doentes, é um tempo onde pessoas estão enlutadas. Estamos em meio a uma pandemia, e a pandemia não traz transtorno somente na questão da saúde, traz um transtorno econômico. Pessoas perderam o emprego, pessoas estão emocionalmente frágeis, e a igreja do Senhor Jesus tem um papel de encorajar e de sustentar a cidade onde você vive, a sua família, em oração. Então eu quero desafiar e convidar você para que você possa, junto comigo agora, colocar diante do Senhor a sua súplica, a sua oração, crendo
Porque a palavra de Deus diz que tudo que você pede, o Senhor ouve, Ele responde. Ele tem um interesse muito grande na sua oração. Então, aí na tela da sua televisão, do seu computador, na tela do seu celular, você tem aí o WhatsApp bebê. Então, escreva para nós, nos mande esse pedido. Nós vamos, durante essa semana, nos nossos encontros de oração, na quarta-feira, às 6h30, na quinta-feira, às 22 horas, na quinta-feira, às 19 horas, no sábado pela manhã, orando. Ontem tivemos uma live de oração, na sexta-feira tivemos uma live de oração muito especial, 2 horas clamando ao Senhor, porque nós cremos na oração. Coloca o seu pedido aí. Quem que você deseja que nós venhamos a orar? Pastor Roberto Silvado colocou aqui, orar pela mãe da irmã Patrícia Secom, a Leide. E não só a Leide, como a avó também está adoecida. E nós precisamos orar por essas mulheres, clamando para que o Senhor tome conta da família Secom. O Gilson está pedindo oração pela tia Eniceia, cura da enfermidade dela. Nós temos que orar pelo nosso missionário Pedro Paulo, que também está convalescido, em recuperação, família Ormerode. Nós também precisamos clamar pela vida do nosso querido irmão Roberto Ribas, se recuperando do Covid. O Senhor tem cuidado dele. Nós estamos orando diariamente por você, Roberto, pela sua família. Estamos orando por você que está passando por esse tempo de luta, de enfermidade. Estamos clamando de todo o nosso coração por aqueles que estão sofrendo, estão enlutados. Família Violi, família Fragoso. Estamos orando pelo Fabiano, que está com Covid. Estamos orando pelo José Germano, meu cunhado, está com suspeita, ainda não tem a comprovação do exame, mas nós estamos clamando pela vida dele, orando. Essa madrugada o Senhor me acordou e eu fui para a presença do Senhor para clamar, para orar, para pedir, para interceder, porque eu creio no poder da oração. Coloca aí o seu pedido de oração para mim poder, junto com você, confirmar diante do Senhor o nosso desejo, o desejo do nosso coração, clamando para que o Senhor realmente venha sobre as nossas vidas e que Ele possa ouvir cada uma das nossas orações. Você crê no poder da oração? Então feche os seus olhos aí aonde você está. Fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu quero pedir sim, clamar sim. Eu quero pedir pela Regis, câncer, num estado bem agravado. O Senhor pode restaurar e curar a vida da Regis. O Senhor pode visitar agora, onde quer que esteja, a mãe da missionária Ronils. Precisa da nossa intervenção, da oração. Está internada lá no hospital de clínica. Nós queremos orar pela vida dela, clamar para que o Senhor esteja com ela. Então vamos orar. Quem o Senhor colocou no seu coração aí? Quem que o Senhor está pedindo para você interceder? Alguém da sua família, alguém da sua vizinhança, colega de trabalho, que precisa da sua intervenção. Nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Pai amado, eu sei que o Senhor se importa comigo, com os meus irmãos, que ouve a nossa oração. Eu sei que a oração feita com justiça, ela pode muito. Eu sei que o Senhor é aquele que se importa com cada pessoa que nesse momento está acamada. Eu sei que o Senhor se importa com cada pessoa que nesse momento está passando por uma luta na área da saúde ou na área financeira. Aquele que perdeu o seu emprego, aquele que está com o seu negócio bem complicado em função da pandemia. O Senhor se importa, o Senhor visita. Então, Pai, estenda a sua mão curadora, a sua mão poderosa sobre todos os aflitos, aqueles que emocionalmente estão feridos, machucados por alguma razão. O Senhor é aquele que se importa com cada filho que se desviou dos seus caminhos, por cada neto que se desviou dos seus caminhos. O Senhor se importa com a oração desse pai, dessa mãe, desse vô, dessa avó. O Senhor se importa com a oração daquela esposa que clama pela conversão do seu marido, pelo esposo que clama para que o coração da sua esposa seja avivado, que ela sinta a presença de Deus numa proporção dobrada. O Senhor se importa com cada um de nós. E nós queremos orar por esse tempo que nós estamos vivendo, orar pelos hospitais. Pedir que o Senhor visite os profissionais da saúde e os proteja.
Pedir que o Senhor esteja com todos os professores espalhados pela cidade, lecionando, usando tecnologia, Deus, às vezes tendo que lidar com a família do aluno. O Senhor é aquele que fortalece, que dá forças e que, em especial do seu povo, dá estratégia para que o testemunho de Cristo alcance, chegue em todos os lugares da melhor maneira possível. Pai, nós te louvamos pela nossa igreja. Nós agradecemos por todos aqueles que têm se levantado para clamar. Agradecemos por todos os nossos líderes que estão trabalhando tanto, cuidando, pastoreando as pessoas, pelos nossos pastores, nossos ministros, nossos obreiros. Nós te louvamos pela oportunidade de, através da tecnologia, chegar em tantos lugares, até mesmo em tantos países, com o nosso culto. O Senhor nos honra, Deus, com tantas pessoas que o Senhor nos permite participar junto de um culto de adoração ao Senhor. Pai, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sedentos de ti, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então vem incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, eu teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, e sempre amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, e sempre amém. Te damos honra, te damos
Amém! O tema desse sermão é prioridade que abençoa o todo. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Esse texto que nós vamos ler está num contexto que é o contexto do Sermão do Monte, essencial para qualquer discípulo de Jesus. Se você ainda não leu, se você não meditou ainda no Sermão do Monte, você está começando a caminhada cristã, faça isso. Você precisa meditar nisso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sublinhe isso na sua Bíblia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Priorização. Teve um psicólogo na década de 50 chamado Abraham Maslow, que ele desenvolveu uma teoria chamada teoria das necessidades humanas. Maslow ele estabeleceu essas teorias pensando a partir de uma base que seria uma base daquilo que é essencial. Nessa base estava colocado ali as necessidades essenciais humanas, como a saúde, a alimentação, o sono, a hidratação, a sexualidade, aquilo que tem a ver com as nossas necessidades mais essenciais. No segundo nível, a área da segurança, a família, tudo que envolve a estarmos seguros com a vida. No terceiro nível, a área social. No quarto nível, o status, a autoconfiança, o respeito. E o quinto nível, no topo daquela pirâmide, a realização pessoal. Como é importante cuidar dessa base da pirâmide, que é a saúde física, a nossa saúde. Quantas vezes nós nos pegamos em situações onde, não cuidando da saúde, nós vemos os reflexos disso em outras áreas da nossa vida. Vemos isso no relacionamento familiar, muitas vezes situações de conflito acontecendo simplesmente porque nós não cuidamos, simplesmente por isso. Na minha caminhada pastoral, de vivências de aconselhamento e pastoreio, discipulado, eu tenho visto isso. Tanto que hoje, num encontro de aconselhamento de casais, uma das perguntas que eu faço é: como é que está o sono de vocês? Vocês estão descansando de fato? Quem tem criança pequena, eu sempre pergunto, vocês estão colocando os filhos para dormirem cedo? De forma que eles descansem bem e vocês também, casal, tenham um tempo de qualidade e um tempo bom de sono também entre vocês? Muitos dos nossos conflitos dentro de casa, muitas vezes têm a ver com não cuidarmos dessa base da pirâmide que é a nossa saúde, o sono, a alimentação. E nessa caminhada pastoral já vi muitos casos que se resolveram com um simples cuidado do sono. Sabe aquela ideia, o inimigo está me perseguindo, uma luta está acontecendo, e não era nada do inimigo não. Era simplesmente descuido com a saúde, descuido com áreas essenciais da nossa vida. Um professor meu de economia, ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, Maslow precisava trazer dentro da teoria das necessidades humanas a questão do consumismo. Sabe o que acontece? O consumismo na nossa sociedade atual desequilibra toda essa estrutura de necessidades humanas. Sabe aquela situação que muitas vezes acontece de você querer ter um carro novo, mas sequer você tem cuidado da sua alimentação direito?
Eu lembro que na adolescência eu fiz isso, lá com os meus 18 anos de idade, deixava de comer para poder agora comprar um carro. Estava colocando o consumismo, um desejo interior meu, uma carência, na verdade, interior minha, ligada à minha autoestima, colocando à frente da alimentação, do sono, me envolvendo, trabalhando 14, 15 horas por dia, para que eu pudesse ter um carro. O consumismo mexendo com áreas do desejo dentro de mim. Isso é muito comum. Pessoas que realmente muitas vezes se aparentam um vestuário, roupas caras, carros caros, mas não tem um seguro de saúde, não tem um seguro de vida, não investe num imóvel, numa casa própria. Ou seja, quebram essa estrutura que o Maslow's colocou de necessidades básicas, necessidades essenciais. Pense nisso. Quando nós trocamos o essencial pelo urgente, quando nós trocamos o essencial pelo urgente ou pelo supérfluo, alimentamos desordens interiores e perdemos a bênção da excelência. Acho que vale a pena a gente repetir essa frase. Quando trocamos o essencial pelo urgente ou supérfluo, alimentamos desordens interiores e perdemos a bênção da excelência. Eu lembro de Tiago. Tiago, ele traz uma pergunta muito importante para todos nós. Tiago pergunta o seguinte: de onde vêm as lutas e guerras que há entre vocês? De onde vêm as lutas e contendas que há entre vocês? Isso está escrito lá em Tiago capítulo 4. E ele fala sobre muitas vezes essas desordens interiores que temos, que causam guerras e contendas. E desestruturam as necessidades essenciais da nossa vida. Tiago capítulo 4 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha o versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Tiago nos chama a atenção a olhar para dentro de nós e a ver aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes está provocando desejos enganosos, está provocando desordens e fazendo a gente correr atrás daquilo que não é essencial. E correndo atrás daquilo que não é essencial, nós entramos em guerras, em contendas. Paixões que guerreiam dentro de vocês, diz a palavra de Deus. Inversão das prioridades. Correndo atrás dessas paixões. Eu fico sem comer, eu corro atrás da satisfação momentânea, um prazer momentâneo. Sabe aquela coisa das crianças? Talvez você que tenha filhos pequenos veja isso. A criança quer brincar, ela quer ficar lá fora com os amigos, ela esquece de comer, ela esquece de se alimentar, ela volta irritada, ela volta cheia de situações conflituosas. Nós, adultos, muitas vezes fazemos isso. Viciamos no trabalho, viciamos naquela meta, viciamos no sucesso e causamos desordens dentro de nós. Tiago ainda diz: vocês cobiçam coisas. Sabe aquilo de comprar o que a gente não precisa? Fazer o que não é necessário que a gente faça? Ficar preso a ideologias, preso a partidos, a pessoas, a coisas, e isso mexe com o nosso interior e a gente cria desordem, permite desordens dentro de nós? Ou mesmo a autossuficiência. O Tiago diz: vocês não pedem. Não pedem. Por quê? Porque confiam em si mesmos, na sua autossuficiência. E depois o apóstolo ainda diz: pedem, mas quando pedem, pedem de maneira errada. Porque pedem para o seu próprio prazer. A satisfação só do nosso ego, do nosso individualismo. Emoções doentes dentro de nós. Faz com que, mesmo que eu tenha todos os recursos, mesmo que eu tenha todos os bens, eu nunca vou me satisfazer, porque a minha vida entrou em desordem, em desequilíbrio. Desequilíbrio. Problemas que nos seguem. Não basta eu ter o recurso. Eu lembro de Lucas 12, versículo 15 em diante. Lucas 12 é o texto paralelo a Mateus 6.
Você pode ler e meditar melhor nele depois, mas o Lucas 12, do versículo 16 em diante, Jesus diz: então Jesus contou uma parábola para eles. Na terra havia um homem rico que produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar tantas riquezas que eu conquistei. Então o homem disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, alegre-se, beba, curta a vida. Contudo, Deus disse ao homem: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós precisamos ter clareza do que de fato é essencial. E esse texto que nós lemos de Mateus 6 nos chama para aquilo que é vital, aquilo que é essencial. E o versículo 33 nos mostra o que é essencial. O versículo 33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus como primícia. É como lançar uma pedra num lago. Você lança aquela pedra, quando você olha uma pedra lançada no lago, você vê que ela produz ondas. Essas ondas vão levando até a borda do lago o reflexo daquela pedra que foi lançada no meio do lago. Quando a gente escolhe o reino como primícia, nós lançamos uma pedra de bênção. Nós lançamos uma pedra sobre aquilo que é essencial. Assim, quando nós cuidamos da nossa saúde. Quando cuidamos da saúde, nós lançamos uma pedra sobre o que é essencial. Automaticamente isso vai abençoar todo o restante da nossa vida. O reino vem antes disso tudo. Nessa pirâmide que o Maslow construiu, agora tem uma base que é essencial acima da fome, acima da roupa, acima da segurança. Essa base é o reino de Deus como primazia. E eu agora estou usando uma palavra que é a palavra primícia, porque é aquilo que vem primeiro, não simplesmente em ordem, mas aquilo que vem primeiro no sentido de qualidade, aquilo que vem primeiro como no sentido de vital, essencial para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ter o todo da minha vida abençoado. Romanos capítulo 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar como primazia, nós estamos agora dizendo: na minha mente, no meu corpo, nas minhas atitudes, em tudo que penso, em tudo que faço, em tudo que falo, o reino vem primeiro. Eu quero que tudo seja transformado. E Romanos 12, 2 diz: para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agora, como nós podemos fazer isso? Como ter então essa mente do Rei, a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus? A palavra de Deus lá em Romanos 12, que nós acabamos de ler, diz no versículo 1 de Romanos 12, que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Uma entrega de vida, a nossa vida como um culto ao Senhor, uma entrega, uma primícia sendo entregue ao Senhor. E tem um outro texto que é muito importante também lembrar, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 de 2 Coríntios 10 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, a essa mente de Cristo, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe como nós levamos cativo todo pensamento para que ele se torne obediente a Cristo? Primeira coisa prática que eu queria que você anotasse é na sua agenda o reino ter prioridade. E eu queria falar dentro disso, então, de algo bem prático, para que você coloque em prática já a partir de hoje. A primeira coisa é um culto individual. Nós precisamos separar na nossa agenda um tempo para cultuar a Deus sozinhos, um tempo a sós com Deus. Aquilo que Jesus ensinou, quando você for orar, entra no teu quarto, em secreto busque ao Senhor.
Precisamos de um culto individual ao Senhor, ofertando ao Senhor esse culto individual como primícia, como o melhor, um tempo de qualidade, uma oferta de sacrifício vivo ao Senhor. Uma segunda atitude na nossa agenda que precisa aparecer é um culto em família, um culto doméstico, um tempo nosso em família. Separar tempo de qualidade na nossa família. Uma oferta nossa a Deus, dizendo: Deus, eu oferto a minha família a Ti como primícia. Eu tenho procurado fazer isso com os meus filhos, eu, a minha esposa e os meus filhos, antes de colocar as crianças para dormir. Às vezes, quem está mais perto de mim, o pessoal da Rede Laranja, já deve ter percebido isso, o pessoal da Escola Bíblica, que às vezes eu marco reunião para as 9 da noite. Sabe por quê? Porque 8h15, 8h20, 8h30 eu tenho o meu culto doméstico que eu priorizo com a minha família. E nesse culto doméstico, nesse culto do lar, nós ali conversamos, o Samuel faz a devocional dele dos Guardiões do Reino, a Sofia faz a devocional dela ali do Ministério Infantil, o material que é enviado para casa, e a gente ora junto. E investimos ali 20, 30 minutos juntos. Eu mexi na minha agenda, porque eu quero priorizar esse tempo de primícia, lançando uma pedra no lago dentro da minha casa. Mas também nós precisamos do nosso culto da igreja. A igreja de Jesus se reúne em culto. Que bom que talvez, se você está participando desse culto nesse domingo, você fez isso. Talvez ontem à noite você deixou de assistir uma série que você estava assistindo na TV, você foi dormir mais cedo, você levantou mais cedo hoje para você participar desse culto. Mesmo agora online, se reunir num culto coletivo, você está lançando uma pedra no lago e dizendo: Senhor, eu consagro como primícia um dia ao Senhor. É tudo seu. E eu peço, Senhor, que isso reverbere por toda a semana, em tudo que vai acontecer durante a minha semana. Nós consagramos isso ao Senhor. Consagramos a nossa agenda ao Senhor. Isso é confiar em Deus. Sabe por quê? Porque Deus trabalha no turno da noite. Se você separou esse dia, um domingo, para estar na presença de Deus com a sua família, para orar mais, para se dedicar mais ao Senhor, saiba que Deus está trabalhando ao seu favor. Saiba que você precisa descansar o seu corpo, a sua mente, cuidar da sua saúde, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Por que correr atrás? É como correr atrás do vento. Observe as aves, observe os lírios do campo. O Senhor cuida deles e Ele não vai cuidar de você, então pare, respire e descanse. Confia no Senhor. É tempo de confiarmos nele, é tempo de descansarmos nele. Mas tem uma outra área da nossa vida que mostra muito do que somos, que nós temos que levar também cativa. Temos que realmente prendê-la e levá-la para que a nossa mente seja a mente do Rei, a mente de Jesus, a mente de Cristo, tendo o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É a área das finanças. O reino de Deus precisa ser primícia nas nossas finanças. E esse texto que nós lemos de Mateus 6, ele fala num contexto de riquezas. Se você ler o versículo 19 em diante, o versículo 19 está falando: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Para quê? Eles vão passar. Esses tesouros da terra passam. Mas o versículo 20 diz: acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que é tesouro para você? O que é tesouro para mim? A minha família é um tesouro que eu quero realmente cuidar dele? O reino de Deus está sendo manifestado na minha família, na minha vida, na minha individualidade, no meu relacionamento com a minha igreja? O que é tesouro para mim? É acumular dinheiro, é acumular bens, é acumular as viagens e os meus prazeres individualistas? Ou o tesouro para mim é muito mais que isso? É o reino de Deus se expandindo, abençoando a minha vida, a vida da minha família e a vida do necessitado e a vida daquele que precisa de salvação por meio de Jesus? É muito importante que a gente entenda o que é tesouro,
Pois o que é tesouro e aonde estão os nossos tesouros, ali estará o nosso coração. Você sabia que existe mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre riquezas? E que existe mais de 3.000 versículos que engloba esses 2.000 versículos, e o contexto desses 3.000 versículos, eles falam de riquezas, mas eles falam de riquezas para a gente abençoar outras vidas? Cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro? Primazia na generosidade. O reino de Deus precisa ser essa primazia. Aí nós vamos mudar os nossos padrões comparativos. Em vez de eu me comparar olhando a pessoa que trocou de carro, olhando a pessoa que trocou de casa, olhando a roupa do outro e viver esse consumismo que me escraviza pelos padrões comparativos, eu vou seguir o que Jesus ensinou aqui em Mateus 6. Eu vou dizer e vou viver o que Jesus ensinou. O meu padrão comparativo não são as coisas, mas está na simplicidade da criação. Quando Jesus diz, observem as aves do céu. Observem e vejam como elas são cuidadas pelo Pai. Observe como eu cuido delas. Jesus mostra um padrão comparativo que é o da simplicidade. E aí a gente não vai gerar no nosso coração buracos que não conseguem ser supridos por nada. Porque nessa sociedade de consumo, esses buracos, esses vazios, eles vêm e por mais que eu tenha, é um sanguessuga que não se satisfaz nunca. E eu cobiço coisas. E eu voltando para Tiago, eu começo a ter guerras e contendas por causa de cobiças, de desejos que causam confusão dentro de mim e desequilibram aquilo que é essencial na minha vida. E aí doenças físicas surgem, doenças emocionais surgem, brigas, contendas, guerras dentro de casa, guerras em famílias. As comparações geram amarguras e feridas na alma. E existem pessoas que são traumatizadas por causa disso. Muitas vezes lá na infância, por padrões comparativos, comparada com o irmão, com a irmã, comparada com o vizinho, e esse buraco ficou dentro. Mas Jesus pode trazer cura e Jesus traz cura quando nós colocamos o reino de fato em primeiro lugar. Quando vamos à cruz e depositamos toda nossa confiança nele. Jesus traz então esse padrão comparativo da simplicidade. Olhem as aves do céu. Com relação à proteção e à segurança na vida, Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Vejam como crescem os lírios do campo. Jesus traz um padrão comparativo aqui até para a estética. Ele não ignora a estética, a beleza, mas o padrão comparativo é o padrão da simplicidade dos lírios do campo. Nem Salomão, disse Jesus, se vestiu melhor do que eles, com tanto esplendor que Salomão teve, se vestiu melhor com ele. Anote e sublinhe na sua Bíblia. A simplicidade como padrão comparativo vacina nossa alma contra a inveja, contra a competição e a ansiedade por gastar com aquilo que não traz edificação para o reino de Deus. O padrão do reino de Deus é o reino no centro de tudo, na essência de tudo. E sabe o que vai acontecer aí? Eu vou priorizar a generosidade na minha vida. A generosidade nos meus dízimos como primícia. Os dízimos serão separados, não como um legalismo, mas como primícia, como entrega daquilo que é do Senhor, dizendo, Senhor, eu te devolvo o que é seu. Então, Senhor, que tudo que eu tenho pertence a Ti, tem a bênção do Senhor. Generosidade na família. Muitas vezes nas suas famílias têm necessitados e esquecemos deles. Precisamos ser generosos na família. 1 Timóteo 5,8, o texto nos revela isso com clareza, sobre a necessidade de sermos generosos na família. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Generosidade na família de fé. Gálatas 6,10 fala sobre cuidados domésticos da fé. Generosidade com o necessitado. O mesmo texto de Malaquias, que fala sobre dízimo,
Malaquias 3, 5, dizendo: o Senhor virá trazendo juízo. Sem demora ele trará juízo sobre aqueles que exploram os seus trabalhadores, sobre aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito sobre mim, diz o Senhor. Precisamos, então, oferecer como primícia as nossas finanças também ao Senhor. A nossa agenda é do Senhor, e nela tem que aparecer o reino de Deus como prioridade. No nosso culto individual, no nosso culto doméstico, no nosso culto com a igreja do Senhor, na nossa vida financeira, precisamos que apareça como primícia os nossos dízimos e a nossa generosidade, abençoando a nossa família, os domésticos da fé, a igreja do Senhor, e o órfão, o necessitado, o carente, o estrangeiro, aquele que precisa, o refugiado, aquele que precisa do nosso cuidado. Você tem consagrado tudo isso ao Senhor? O reino de Deus é primazia na sua vida? Nós precisamos de companheiros de fé. Nós precisamos de irmãos em Cristo para nos ajudar a, de fato, colocar o reino como primícia. Você tem feito isso? Eu já muitas vezes disse para amigos meus, companheiros de caminhada, dizendo: me ajuda a lembrar que eu tenho que fazer devocional, porque eu estou esquecendo. Os meus companheiros de vida discipular sempre dizem: Marcos, como é que está a sua vida devocional, o seu tempo a sós com Deus? Os meus companheiros de vida discipular dizem: Marcos, como é que está o seu culto doméstico? E eu digo para eles: sejam meus treinadores, me ajude a ser um bom atleta de Cristo, me ajude a ser um bom discípulo de Jesus. E eles me cobram. E eu faço isso com outros. Coloque pessoas do seu lado que treinam você para que você seja melhor, tendo o reino como primazia. Permita que pessoas te perguntem, sim, até sobre os dízimos, sobre a sua generosidade, para que de fato você tenha o reino como primazia. Eu quero que você veja um vídeo agora. E depois desse vídeo, eu quero orar com você, para que de fato o reino de Deus seja primícia e primazia em nossas vidas. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé, enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó, o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé
que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu Filho, seu primeiro e único Filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu Filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. Jesus foi ofertado a nós como primícia, o primogênito, o filho unigênito do Pai. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou por você. Muitas vezes você tem se entregado por coisas, mas Jesus antes se entregou por você para te dar salvação, se entregou por mim para me dar salvação. O que Jesus pede é: você me recebe? Você recebe o meu amor por você? Esse é momento de salvação. E eu te convido a declarar isso: Jesus, eu te aceito. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te recebo em minha vida e eu quero, Jesus, que o Senhor tenha primazia na minha vida. E eu quero oferecer tudo a Ti, em primeiro lugar. Você fez essa declaração? Faça isso verbalmente: eu me entrego a Ti, Jesus. Se você fez essa declaração de entrega ao Senhor e você aceita que Jesus seja de fato o dono, Senhor da sua vida, e você se entrega totalmente a Ele, tendo o reino de Deus como primazia, coloque isso ali no chat agora. Mande uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo na tela dizendo: eu quero Jesus e eu me entreguei a Jesus e eu quero caminhar com pessoas agora para serem os meus treinadores, para eles me ajudarem a ter de fato o reino de Deus em primeiro lugar. Você já declarou que a agenda sua pertence ao Senhor? Esse é um momento para você fazer isso. Diga: Senhor, recebe a minha agenda. Eu ofereço a Ti o meu culto diário. Eu quero diariamente ter um tempo contigo. Diga: Senhor, recebe a minha agenda. Eu quero ter, pelo menos a cada 2 dias, a cada 3 dias no máximo, um culto em família. Seja à mesa no café da manhã, seja à mesa num almoço ou num jantar, seja antes de dormir. Mas eu quero ter um culto ao Senhor em família. Talvez você é jovem e você vai chamar seus pais para ter esse culto em família, dizendo: vamos orar juntos, pai, pelo menos uma vez na semana. E as suas finanças? Diga isso ao Senhor: Senhor, receba minhas finanças, receba meus bens, tudo que sou e tudo que tenho. Eu ofereço a Ti, Senhor, os meus dízimos. Quero ser fiel, separando por primeiro os meus dízimos, como primícia diante do Senhor, ofertando o melhor ao Senhor. E, Senhor, me faz ter uma vida generosa, para que eu abra as minhas mãos para abençoar vidas. Eu quero encerrar com você com uma oração. Senhor, nós abrimos as nossas mãos e consagramos tudo ao Senhor. Abrimos as nossas mãos dizendo para que o Senhor receba a nossa vida, receba tudo que somos e tudo que temos. Senhor, eu peço por esses que nesse momento entregaram a vida ao Senhor e abriram as suas mãos e a sua vida dizendo: recebe tudo de mim, Senhor. Recebe essas vidas, Pai, e que eles possam agora colocar seus nomes no chat, no WhatsApp, para que a gente possa conhecê-los e possamos crescer junto com eles, priorizando o Teu reino. Senhor, recebe todos que estão com as suas mãos abertas agora e abençoe, Pai, o seu tempo, a administração do seu tempo, para que haja a paz do Senhor nessas casas, nessas vidas, nessas famílias. Abençoe-os, Pai, na vida financeira, para que eles prosperem, não para o seu prazer individual, não para o seu egoísmo, mas para transbordar em bênção sobre outras vidas. Senhor, Tu és Senhor nosso, e que venha o Teu reino, e que a Sua justiça seja primazia em nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
para que o grande Rei me receba. Sim, me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre em mim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Nós somos filhos de Deus, nós somos libertos, acabamos de cantar isso, de louvar o Senhor através dessa adoração. Fomos muito, muito desafiados na palavra do pastor Marcos, falando sobre a família, sobre o culto doméstico, sobre o orar juntos, sobre o interceder um pelos outros, sobre a vida devocional, tantas coisas boas. E foi uma grande alegria participar desse culto, participar com o Kiko, que está desejando aqui um domingo abençoado para todos, a Kátia Cristina, a Lourdes, mandando uma palavra de bênção sobre a vida da Patrícia, sobre a família, sobre a mãe, sobre a avó. Aqui, força, Leide, estamos contigo, Leide. A Lina Mara, tantas pessoas aqui, a Isa, a Michele, dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Michele, decisão mais importante na vida de uma pessoa, a declaração mais importante que pode sair da boca de um ser humano, é essa: eu quero seguir Jesus, viver com Jesus. Parabéns, Michele.
pela sua decisão. Reinaldo, pedindo que Deus receba nosso culto, nossa adoração, né, Reinaldo? O Henrique Santos, pastor Edmilson está aí, pastor Roberto está ali participando conosco, a Neide Oliveira, o Gilson Gale, também proferindo palavras de bênção sobre a igreja. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a igreja. Querido, nós estamos terminando esse culto, mais um culto abençoado, e esse link aí desse culto você pode mandar para alguém assistir durante o dia. Quem precisa ouvir essa palavra do pastor Marcos que você conhece? De repente você fala, eu queria que a minha irmã ouvisse essa palavra, eu queria que o meu sobrinho ouvisse essa palavra, eu vou enviar essa palavra para aquele meu colega de trabalho. Envia esse culto, pede para eles separar essa hora e deixar Deus ministrar o coração deles. Queridos, na próxima semana, já próximo domingo, nós vamos ter aqui cultos presenciais. Ontem, a nossa juventude teve um culto muito especial aqui, um culto todo preparado, com todos os cuidados, todas as medidas protetivas necessárias para que ninguém corresse risco aqui. Vamos fazer isso no próximo domingo. E a partir de amanhã, no aplicativo da IBB, se você ainda não abaixou o aplicativo da IBB, faça isso. No aplicativo da IBB você vai ter como se inscrever. Você vai colocar lá o teu nome, os dados que pede ali, e você vai ter então um QR Code, é um voucher, para que você possa se cadastrar, somente as pessoas cadastradas, tudo controlado no próximo domingo. Nós estamos com a nossa estrutura sendo preparada para que você venha, participe do culto sem correr risco algum, com todo o aparato, com toda uma equipe trabalhando em função da sua segurança, da segurança da sua saúde. Se você é menor de 12 anos, se você está no grupo de risco, independente da sua idade, se você já está na terceira idade, você faz parte do grupo de risco, felizmente você vai participar conosco online, não vai poder estar aqui, mas nós cremos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está cuidando de todas as coisas, logo vai nos permitir estarmos todos juntos. Mas você vai participar da sua casa, orando, clamando, você vai ser abençoado da mesma forma, e você vai abençoar com as suas orações, participando desse culto. Então, querido, meu desejo agora é que essa tarde de domingo, aí na sua casa, com a sua família, seja muito abençoado. Que esse tempo, onde você está, sozinho ou não, o Espírito Santo de Deus é seu companheiro, e você vai ter sim uma tarde de domingo abençoada. E 18h30 nós estaremos novamente aqui cultuando o Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez? Nunca é demais. Vamos colocar diante do Senhor aqueles nossos queridos. Mais uma vez, nós cremos no poder da oração. Feche seus olhos. Pai amado, eu sei que o Senhor nos abençoou profundamente, ricamente, durante esse culto. Eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas nessa manhã, tanto às 9 no nosso culto que foi transmitido, como agora nesse culto que nós estamos participando. Nós te louvamos por tudo isso, te agradecemos de coração, e como igreja continuamos no clamor pelos enfermos, no clamor pelos enlutados, no clamor pelas pessoas com as suas necessidades financeiras, os seus recursos, a sua provisão que só o Senhor pode nos mandar. Nós pedimos bênção para o próximo final de semana, onde teremos também cultos presenciais. E nós queremos que o amor de Deus Pai, a graça, a presença do Espírito Santo de Deus entre nós, o amor derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, possa abençoar cada uma das pessoas espalhadas por toda a face da terra. E nós fazemos isso, cultuamos, adoramos o Senhor, nos reunimos como igreja, conectados, porque amamos a Jesus, e em nome de Jesus. Amém.
sol brilha de novo, trazendo luz ao seu rosto, dizendo que há uma chance de recomeçar. O sol brilha de novo, trazendo luz ao seu rosto, dizendo que há uma chance de recomeçar. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente. O sol brilha de novo, trazendo luz ao seu rosto, dizendo que é uma fase e tudo vai passar. O sol brilha de novo, se forte e corajoso, tenha fé, é só uma fase e tudo vai passar. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente. Eu nunca vi um céu carregado durar para sempre, e mesmo assim o sol brilha constantemente.